A maior chacina da história de São Paulo completa hoje 5 anos, sem que nenhuma das famílias dos 17 mortos tenha recebido indenização do Estado. 3 policiais militares e um guarda civil municipal foram condenados pelo massacre. Só que a justiça, Raquel, anulou metade das sentenças. Os novos julgamentos sequer têm data para acontecer. Toda vez que passo na frente do bar, eu lembro dos meus amigos e me dá um trauma na hora, me dá um ataque de nervo. 13 de agosto de 2015, 17 mortos, 7 feridos. Os assassinatos ocorreram num intervalo de 2 horas em bairros próximos, nos municípios de Osasco e Barueri. Essa é a foto que eu mais gosto dele. Fernando Luiz de Paula foi um dos mortos. Filho único, criado pela mãe, era um rapaz comum da periferia. Trabalhava como pintor e jogava basquete nas horas de lazer. Nasceu e cresceu no bairro onde acabou baleado. O que meu filho sentiu aquela hora? Meu coração até bate. Porque você tá assim, aí do nada aparece o cara com o revólver, você não tem por onde correr. O filho de Dona Zilda estava no bar do Juvenal, onde morreram 8 das 17 vítimas. Ali, apenas 2 pessoas sobreviveram. Eu perdi minha autoestima, né? Quando eu estou dormindo da falta de ar, por causa do ataque que eu tenho. Não consigo trabalhar mais não, porque minha pressão é irregular, alta, baixa. A Corregedoria da PM e o Departamento de Homicídios da Polícia Civil chegaram à conclusão de que a matança foi uma resposta às mortes de um policial militar e de um guarda civil dias antes. Os investigadores também descobriram que nenhum dos mortos possuía qualquer relação com os crimes. O guarda civil Sérgio Manhanhã e os policiais militares Vitor Cristilder, Thiago Henklen e Fabrício Eleutério foram a júri popular em 2017 e acabaram condenados. Somadas, as penas chegam a mais de 500 anos de prisão. Eles alegam inocência. Durante a leitura da sentença, a juíza Hélia Bullmann se emocionou e disse que não podemos nos acostumar com mortes como essas. Ano passado, a Justiça de São Paulo resolveu anular o julgamento do guarda Sérgio Manhanhã e do PM Cristilder. Os desembargadores entenderam que não havia provas suficientes contra eles. Dúvida nenhuma eu tenho da responsabilidade desses 2 que serão submetidos a julgamento. Para mim, são os mais envolvidos. Os que mais tiveram envolvimento, organizaram, planejaram e sem a participação deles, aquela tragédia não teria ocorrido. Até hoje, o novo júri não foi remarcado. Eles continuam presos. Não podemos culpar a pandemia, porque aqui em São Paulo começou-se os movimentos de pandemia por volta de março. Então nós tivemos vários meses, de julho de 19 até março, para que tivesse sido realizado esse julgamento e não foi feito. A demora para uma definição prorroga também o sofrimento das famílias. Aqui a justiça para nós aqui no Brasil, acho que só funciona para quem tem dinheiro. Agora a gente que é pobre, periférico, não existe, para mim não existe justiça. Defesa e acusação concordam em um único ponto. Um crime com tantas vítimas em um espaço tão curto de tempo não poderia ter sido cometido por apenas 4 pessoas. Isso significa que a maior parte dos assassinos continua à solta. A polícia diz que as investigações continuam, mas meia década depois, as chances de identificar os outros executores são mínimas. A acusação afirma que a ação foi planejada por uma milícia armada formada por agentes públicos. Até hoje, parente dos mortos e os sobreviventes não foram indenizados pelo Estado. Trabalho como diarista e eu passei uma dificuldade muito grande. E nessa hora minha filha me falou assim um dia que se ele estivesse aqui, talvez seria diferente, né? Porque ele era o nosso braço direito. Desde que o filho foi morto com 40 tiros nas costas, a vida da Dona Rosa perdeu o sentido. A tristeza piora ao saber dos abusos cometidos por quem deveria garantir a nossa segurança, que ganharam o noticiário nos últimos dias. E ao pensar na próxima mãe que vai chorar. É muito triste saber que a violência continua e não muda, porque é Brasil. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo diz que não houve pagamento de indenização
porque os policiais agiram fora do horário de serviço e não se identificaram como agentes públicos.